Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar a nossa legislação específica. Hoje é a parte 3, na verdade, o título terceiro da Lei 7.040. A Lei 7.040 é aquela que institui a gestão democrática nas unidades escolares do Estado de Mato Grosso. E quando nós falamos em gestão democrática, nós estamos falando que estamos concedendo à unidade escolar algumas autonomias, entre elas a autonomia financeira. E a autonomia financeira vai ser objeto da aula de hoje. Ou seja, a unidade escolar, para exercer a questão da gestão democrática, quando nós falamos em democracia, nós estamos falando indiretamente de descentralização, não é isso? Então, descentralização tem tudo a ver com gestão democrática. Então, para a unidade escolar exercer a sua gestão democrática, há necessidade de recursos. Então, nada mais justo do que a própria unidade escolar ter aí autonomia de gerenciar pelo menos aí algumas contas contábeis, alguns recursos para manutenção e desenvolvimento da escola. E isso vai ser objeto da aula de hoje. Então vem comigo aqui o título terceiro da autonomia da gestão financeira que as unidades escolares têm, né? Vamos lá. Artigo 40, muito simples, muito rápido, esse assunto aqui fácil entendimento, é inclusive o seguinte: o que acontece? Quando a gente envolve questão financeira, fica tudo mais fácil de entender, não é? Artigo 40. A autonomia da gestão financeira dos estabelecimentos de ensino objetiva o seu funcionamento normal e a melhoria no padrão de qualidade. Ou seja, o legislador concedeu essa descentralização à escola, concedeu a autonomia de gestão financeira para atender dois objetivos específicos. Primeiro, o objetivo é o seu funcionamento normal. Tá? Funcionamento normal. Não sei se vocês lembram, mas até pouco tempo atrás, muitas unidades escolares, muitas escolas aí, tinham grande precariedade de funcionamento normal. Muitos por quê? Por falta de algumas despesas aí pequenas e a burocracia é muito grande. O objetivo dessa descentralização, dessa autonomia financeira, também vai nesse sentido, caminha nesse sentido de quê? De aumentar a eficiência e diminuir a burocratização. E, além disso, outro objetivo importante, visa a melhoria no padrão de qualidade da escola. Porque ele vai ter autonomia da gestão de seus recursos. Tão bacana, né? Ok, professor, autonomia financeira significa dinheiro. Professor, quais são os recursos destinados para a escola? Quais são os recursos destinados na escola? Os recursos destinados para a escola estão consagrados no artigo 41. Então, nós temos dois tipos de recursos aí destinados para as escolas. O primeiro, a gente fala que é repasse, o segundo é receita própria, né? Então, primeiro, repasse, tá? Repasse, doações e subvenções, né? De novo, repasses, doações e subvenções que lhe forem concedidos pela União, Estado, município e entidades públicas e privadas. Olha aqui, associações de classe e quaisquer outras categorias ou entes comunitários. Então, a escola fez um convênio com a União para receber aí a doação, por exemplo, doação de equipamento, para a compra de equipamentos de informática. Então, inclui aqui, um exemplo do item 1. Outro exemplo do item 1, o LAC Concursos resolve aí, tá, fazer uma doação para a escola Presidente Médici, que é uma maior escola pública estadual do estado de Mato Grosso, tá, para uma doação livre para que essa escola aí possa aplicar o desenvolvimento escolar das crianças, né? É o quê? Outro tipo de recurso. Então, esses recursos aqui, de repasses, doações e subvenções, serão recursos na qual a escola terá total autonomia na sua gestão financeira, tá certo? Para aplicar naquilo que couber, né? 2, professor, o item 2 é chamado receita própria. Renda de exploração de cantina, bem como outras iniciativas ou promoções. Professor, exemplo aí, cantina. Sim, toda escola, né, ou quase todas as escolas têm uma cantina.
E esse espaço da cantina funciona onde? Funciona no ambiente escolar. Se funciona no ambiente escolar, a escola tem autonomia aí, tem autorização legislativa de quê? De alugar esse espaço da cantina e essa receita vai para a escola. É pouco, mas já ajuda. Outro, promoções, iniciativas, festa junina, existe o quê? Arrecadação da escola. Então, a escola se mobiliza, a intenção do legislador é exatamente essa, de quê? De fazer com que a escola se mobilize, se a escola se organize aí na execução dessas coisas aqui. Bacana? Fechou, né? Professor, e agora? Agora o artigo 42. O artigo 42 já foi objeto de alteração. Como disse para vocês em aulas anteriores, nós não temos ainda um sistema tipo planalto.gov de gerenciamento das legislações estaduais, onde o professor teve aí para dar essa aula aí, a Lei 7.040 aí, eu tive que investir bastante tempo para tentar localizar todas as legislações de alteração da lei. E aqui está mais uma delas, ó, a Lei 9.269, de 15 de dezembro de 2009. Então, olha aí, né? 15 de dezembro. Só lembrando, galera, meus amigos aí, que 15 de dezembro é o meu aniversário, né? É meu aniversário. Vamos lá, então, artigo 42. Todo o artigo 42 teve essa redação, nova redação pela Lei 9.269. Professor, qual que foi, professor, a intenção dessa alteração do artigo 42? A intenção da alteração do artigo 42 foi eliminar mais ainda a burocracia na transferência de recursos para a escola, principalmente para a compra da merenda escolar. O principal insumo financeiro que existe no dia a dia da escola é a merenda escolar, com certeza. E a escola tem aí bastante autonomia na utilização desses recursos da merenda escolar. Então, o artigo 42... ele instituiu um mecanismo que chama aqui, forma automática e sistemática de transferências de recursos. Tá certo? Então, está aqui para vocês. Então, a escola, gestão financeira, tem isso. Então, o artigo 42, o trabalho dele, essa alteração, foi otimizar, eliminar a burocracia, fazer uma coisa automática para o recebimento dos recursos. Vem comigo. Os repasses de recursos financeiros às unidades escolares, realizados com vista ao financiamento de serviços de necessidades básicas, bem como aqueles destinados à alimentação escolar, serão realizados de forma automática e sistemática, sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênero. Então, está aqui para vocês. Então, aquele recurso que é para alimentação escolar, ele ocorre agora de forma automática e sistemática, ou seja, mensalmente, e outros recursos para necessidades básicas que são transferidos aí, um suprimento de fundos para as unidades escolares aí. Todos os anos eles recebem essa verba, tá certo? Está aqui para vocês, então foi agilizar, né? Parágrafo 1º, mas olha só, cara, antes vocês tinham que fazer um convênio, desse convênio ser publicado, não sei o quê, todo parecer jurídico, toda aquela burocracia para receber o recurso. Então, a lei agilizou. Bacana, 10, parabéns, né? A ausência de formalização de instrumento, qual que é o instrumento ou convênio, para o repasse dos recursos, não implica em qualquer redução de responsabilidade pela correta execução dos membros, dos mesmos. Ou seja, embora o legislador e o executivo facilitou a transferência desses recursos para a escola, mas lá na escola, né, principalmente o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, eles têm a responsabilidade sobre a gestão desse recurso, né? E aí o legislador, ele vem completando. Olha aqui, parágrafo 2º. Cara, esse recurso aqui é recurso público. É recurso público, recurso do Tesouro. Então, se é recurso do Tesouro, tem que seguir as regras da execução da despesa. Na realização das despesas, deverão ser observadas as disposições na Lei 8.666. Professor, que lei que é essa? É a Lei de Licitações. Então, lá, a escola vai ter que se organizar e vai ter que cumprir a Lei de Licitações. Além disso, bem como os princípios previstos no artigo 37. Artigo 37, o CAPT ou o LIMP, né? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
E o artigo 129 da Constituição Estadual. Ou seja, escola, está aqui o recurso de forma sistemática e automática, mas, parágrafo 1º, vocês, preste atenção, vocês são responsáveis pela execução. 2, e a realização desse recurso tem que cumprir as regras. Vocês não estão liberados de obedecer aí o regramento disso aí. Parágrafo 3º. Os recursos para aquisição de material didático e capacitação de recursos humanos serão repassados de acordo com o Plano de Desenvolvimento Estratégico. Nós vimos anteriormente que a escola tem o projeto político-pedagógico e tem o Plano de Desenvolvimento Estratégico, não é isso? São os 2 documentos pedagógicos aí importantíssimos para o desenvolvimento escolar. E diz o seguinte, recursos para aquisição disso, material didático e capacitação tem que constar no seu planejamento. O que é isso aqui? É muito simples, cara. Elas não podem gastar o recurso sem um planejamento. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter uma orientação, né? 4º, a execução dos recursos destinados a dar cumprimento ao parágrafo 3º, que é materiais didáticos, né, deste artigo, os repassos dos recursos realizados a cada unidade escolar se darão com base na quantidade de alunos nelas matriculadas para cada ano letivo. Claro, qual que é o indicador, qual que é o parâmetro, qual que é o indicador que iremos utilizar para repassar os recursos? Nós temos aí 700, 600 ou 700, um pouco mais, um pouco menos, de unidades escolares no estado de Mato Grosso. 700. E temos escolas pequenas, escolas médias, escolas grandes, escolas de todo tipo. Então, qual que é o parâmetro? O parâmetro utilizado, que o legislador utilizou, justo quantidade de alunos matriculados. Comprar material didático, né? Claro, cada aluno vai ter direito a um livro, né? Parágrafo 5º. A periodicidade e os valores dos repasses e demais procedimentos de habilitação das unidades escolares serão definidos pela Secretaria de Estado de Educação por meio de regulamento a ser editado para cada ano letivo. Ou seja, para operacionalizar todo esse dispositivo, a Secretaria de Educação vai editar uma portaria regulando como serão os procedimentos, né? E o parágrafo 6º, o último parágrafo, é muito importante. A execução de prestação de contas dos valores recebidos pelas unidades escolares seguirão as normas em vigor relativas às transferências de recursos e subsidiariamente aquilo que dispuser os regulamentos da Secretaria de Estado de Educação. Ou seja, mesmo o legislador tendo a clara intenção, tá, de agilizar o processo, ele agilizou o processo, pode ter certeza disso, né? Pode ter certeza que o objetivo lá, no início, no primeiro artigo que nós lemos, que era funcionamento normal da escola e o desenvolvimento com essa regra que melhorou e muito, com certeza que melhorou e muito, né? Só que ele falou o seguinte, você vai ter que cumprir a lei. A gente quebrou essa burocracia, mas a execução dela vai ter que seguir a lei e, claro, a prestação de contas aí é um princípio hoje já básico da administração pública. Artigo 43, vem comigo aqui. Professor, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro é repassado em espécie? Não. É feito aqui, o artigo 43 vai tratar exatamente de como que o dinheiro, como chegará, aonde ficará esse dinheiro na unidade escolar. Artigo 43, depositados em conta específica da escola. Os recursos financeiros da unidade escolar serão depositados em conta específica, a ser mantida em estabelecimento de crédito, ou seja, bancos, né? Então, conta específica, o repasse do órgão central para as unidades escolares, onde houver, claro, efetuando-se sua movimentação através de cheques nominais pelo presidente, tesoureiro, diretor. Pronto, vamos lá, tá? Vamos lá. Então, é o seguinte. Esse dinheiro vai para onde? Depositados em conta específica. A conta específica é uma conta especial para esse objetivo. Normalmente, ela conta o nome da escola vinculado ao conselho, tá? Ao conselho. Pronto, ok. Essa movimentação, questão de prova, é em cheques nominais, né? Por exemplo,
a escola vai fazer um show lá para arrecadar recursos. Pode, receita própria. E vai precisar alugar um palco normal. Então, ele vai ter que pegar lá, fazer um cheque nominal no nome do cara que vai prestar o serviço do palco. Está lá, cheque nominal, tá? Cheque nominal. Pronto. Quem que assina o cheque? Nós já vimos isso. Presidente e tesoureiro. Presidente e tesoureiro de quem? Presidente e tesoureiro do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Escolar. E mais o diretor escolar. 3 pessoas aí assinam o cheque. Burocrático, né? Mas também diz respeito aí à escola, né? Tem que ser assim. Na hipótese de não existir nenhum estabelecimento de crédito no município, os recursos serão depositados na agência bancária da sede do município mais fácil acesso. Então, olha aí, se no município não tiver nenhum estabelecimento de crédito, vai para o outro município mais próximo, né? Aí o legislador aqui, ele está colocando o seguinte, que ele não quer que deposita na conta da pessoa física. Ele está falando que tem que ser o nome da escola, né? A gente vai colocar isso. Terceiro, em qualquer caso, será permitida a existência em caixa de um numerário em espécie, até o limite de 1 salário mínimo para atender às despesas do pronto pagamento. Então, vamos lá. Regra geral de movimentação, cheque nominal. Mas tem uma exceção, anotem aqui, suprimento de fundos. O que é suprimento de fundos? É um valor pequeno, tá? Qual é o valor máximo disso? O limite de até 1 salário mínimo, tá? Até 1 salário mínimo, fica em espécie, em dinheiro, na escola, tá? Sob responsabilidade do tesoureiro, para que a escola faça jus aí aos pequenos reparos, às pequenas necessidades do dia a dia. Isso, o objetivo disso, cara, é o quê? É o funcionamento normal da escola. Exemplo, eu já fui de lá, eu sei. O disjuntor geral da escola pifou. Todas as salas estão sem energia elétrica, estão dispensando os alunos. E aí, prof? E aí está precisando comprar um disjuntor de R$150. Eu estou chutando o valor aí, eu não sei o valor do disjuntor. R$150 custa esse disjuntor. Se fosse no modo antigo, centralizado, cara, ia ter que fazer ofício para a secretaria, não sei o quê, ele vai. Agora não, agora tem esse recurso disponível lá, até um salário mínimo, ele saca, é uma pequena despesa autorizada, claro que tem que prestar conta, tem que ter nota fiscal, tem que ter tudo aí. Então, isso aqui para o pronto atendimento, é muito importante isso, tá? Muito importante que a escola tenha esse recurso, né? E que é nessas coisinhas pequenas que travam a escola, cara. Vou falar uma coisa para você, cara, se eu fosse diretor de escola, cara, na minha escola, o que eu ia mais impedir era o aluno não ter aula. Ele queria, para mim, tem que ter aula todo dia lá. Artigo 44, vem comigo aqui. As aquisições ou contratações efetuadas pela escola deverão ser aprovadas previamente. Então, todas as despesas ali não é da cabeça do presidente, do tesoureiro, nem do diretor. Elas já tem que ser o quê? Todas as despesas passam pelo legislativo, né? Quem que é o legislativo? Pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, aprovadas previamente pelo Conselho, conforme normas e regulamentos a serem baixados pela Secretaria de Estado de Educação. Artigo 45, preste atenção. Eu vou fazer a leitura do artigo 45, depois eu vou explicar para vocês, porque o objetivo do artigo 45 é muito simples e importante. A contratação de obras e serviços será restrita às necessidades de construção, reforma, ampliação e manutenção dos prédios e equipamentos escolares. Ficando vedada sua utilização para substituir ou complementar pessoal necessário para atividades pedagógica, administrativa, nutricional, de limpeza ou de vigilância e outras funções. Professor, eu não entendi esse cara, vou explicar para vocês. Vocês viram aqui que eu coloquei uma divisão aqui, né? Está aqui. Primeira parte. A contratação de obras e serviços será restrita às necessidades de construção, reforma, ampliação, manutenção dos prédios e equipamentos escolares. Gente, essa primeira parte aqui
é recursos para investimentos. Investimentos. Ok. Sendo vedada a sua utilização para substituir ou complementar. Vamos lá. Pessoal necessário para atividade pedagógica, administrativa, nutricional, limpeza e vigilância. Esse e outros caras aqui são despesas de custeio. Gente, isso aqui é uma regra básica do direito financeiro. O que a legislação brasileira diz? Olha, o dinheiro que é para aplicação de investimento tem que ser aplicado em investimento. Então, se o recurso é para uma reforma na escola, compra de um equipamento, deverá ser aplicado nesse investimento. Não pode desviar o recurso para o custeio, pagamento de pessoal, compra de material de limpeza, vigilância, atividade pedagógica, não pode. Então, ele está separando. Então, o artigo 45, ele fala isso. Recurso para investimento e para investimento. Não pode desviar esse recurso para despesas de custeio. Puxa vida, professor, esse artiguinho 45 aqui eu ia ter dificuldade de entender. Vamos lá. Quem que autoriza a despesa? Quem que aprova a despesa? Vamos lá, quem que é? É isso, é o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. E claro que o legislador trouxe restrições de aprovação do Conselho. Não é o diretor, é o Conselho. Tá? Vamos lá, é vedado ao Conselho. O que é vedado? É proibido ao Conselho. Primeiro, adquirir veículos ou imóveis, locar ou construir prédios com recursos oriundos das subvenções ou auxílios que lhe forem concedidos pelo poder público, sem autorização da Secretaria de Estado de Educação. Vamos lá, vamos interpretar esse artiguinho. Adquirir veículos ou imóveis. Então é o seguinte, o Conselho quer comprar um automóvel, um carro. Vamos lá. Se não pode, ele recebeu verba da secretaria. Com essa verba da secretaria, ele não pode, está dizendo isso, porque é poder público, verba da secretaria, subvenções da secretaria. Ele até pode, se a secretaria autorizar. Certo? Agora, o conselho fez uma atividade na escola, gerou receita própria. Suficiente para comprar um carro. Neste caso concreto, na aplicação do artigo 46, inciso 1º, não se aplica o item 1, essa vedação. Por quê? Primeiro, não é recurso público, é receita própria. Então, ele pode adquirir o carro. Sim, pode estar aí, o carro, o imóveis. Então, isso que está escrito aqui, tem que prestar atenção nas interpretações, que essas interpretações que geram aí pegadinhas de concurso. 2. Não pode o conselho conceder empréstimos ou dar garantias de aval, fiança e caução sob qualquer forma. Puxa, o conselho está lá com 100 mil reais na conta. E tem um professor que está precisando de uma verbinha aí para pagar uma despesa. Empresta aí que eu pago o juro. Não pode. Ali não é instituição financeira, tá? Esse recurso tem que ser aplicado na conta específica do conselho para gerar recurso para o conselho. 3. Empregar subvenções, auxílios ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os projetos e programas que se destinam. Ou seja, toda atividade escolar está orientada em 2 grandes documentos, o projeto político-pedagógico e o plano de desenvolvimento escolar. Então, ele só pode aplicar o recurso para atender essas necessidades. Bacana? Fechou. Vamos lá. Artiguinho 47. É proibida qualquer ação que iniba ou impeça o aluno de frequentar a escola ou que fira o direito de acesso e permanência da mesma. Direito esse expressamente garantido na Constituição Federal, artiguinho 206. Ou seja, essa gestão lá, ele não pode ter. Professor, qual que é uma ação que pode inibir as pessoas de frequentar a escola? É o conselho falar o seguinte, vamos gerar uma receita própria aqui, vamos cobrar R$10 de cada aluno matriculado aí por mês, né? Esses R$10 pode aí inibir ou pode impedir alguém de frequentar. Então, é nesse sentido que vem o legislador pensou. Artiguinho 48, vem comigo aqui. É proibida a cobrança de mensalidade ou taxas aos membros da comunidade escolar a qualquer título, né? Então, a escola é pública, o acesso é público, gratuito, tá certo? Na Constituição Federal diz isso. Artigo 49.
Pela indevida aplicação dos recursos responderão solidariamente os membros, olha só, solidariamente, olha aqui, os membros do Conselho que tenham autorizado a despesa ou efetuado o pagamento. Efetuado o pagamento. Quem que efetua o pagamento? Ó, 2 caras do Conselho, mais o diretor escolar, né? É o presidente e o tesoureiro. Tá aí, tá? Efetuado esses caras. Quem que autoriza? É o Conselho. Conselho, né? Você sabe que é de 8 a 16 pessoas, membros de cada conselho, né? Então, os caras que autorizaram, né? Vamos supor aqui o conselho tenha 11 pessoas, né? 11 membros. 8 estavam no dia da reunião que autorizou a compra de tal coisa. Esses 8, mais os caras que efetuaram a despesa, vão responder solidariamente, ou seja, pelo qualquer coisa que venha acontecer de errado aí, né? Eu mesmo falo para vocês, cara, né? Eu já trabalhei muito, tá? Na administração pública, e eu evito o máximo de assinar qualquer coisa. A aquisição de personalidade jurídica pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar tem como requisito a aprovação do seu estatuto pela Assembleia Geral, observada a legislação permanente. Não entendi, prof. Calma. A aquisição de personalidade jurídica, ou seja, aí CNPJ. CNPJ para ele ter acesso aos bancos, para receber o din-dinzinho deles. Aí, tá? Só que ele só pode, claro, se tiver aprovado o estatuto em assembleia, né? Então tem que ser aprovado o estatuto em assembleia, vai para a junta, toda aquela burocracia aí, é muito importante. Então isso aqui é uma coisa legal que acontece, tá? O que acontece, prof? Tem mais, né? Olha outra alteração. Lei 9.395, de 22 de junho de 2010, acrescentou o artiguinho 50A na lei. Então, nós temos aqui o artiguinho 50A da lei, que diz o seguinte, vai falar de quê? De prestação de contas. A prestação de conta dos recursos financeiros repassados à unidade escolar, a que se refere o inciso 6º do artigo 5º, será disponibilizada em rede mundial de computadores com acesso irrestrito, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que toda a prestação de contas dos recursos recebidos e também das receitas próprias da escola serão amplamente disponibilizados na internet. Tá? E tem um link aí lá da Secretaria de Estado de Educação, você vai lá e você consegue acessar essas informações, ou seja, o princípio do quê? Do controle social. Bacana, meus amigos, aula bacana, aula 10, né? Recursos financeiros da escola, né? Vamos encerrar essa aula com aí uma frase muito importante. Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe. Muitos transmitem e poucos possuem, né? Muitos transmitem e poucos possuem, né? Ou seja, tem muita gente aí transmitindo algo que não é educação, com certeza. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique lá